tema continua sendo laços de alma, né? Laços que prendem as pessoas no passado, prendem as pessoas com outras pessoas, e a gente deu uma passada muito boa sobre esse assunto de ontem. O pastor Rogério e o pastor Guerra vão explicar novamente o tema, só quero trazer aqui os meios de comunicação para você participar. O Clínica da Alma, @Clínica da Alma, né, é o nosso Twitter, envie o seu tweet para a gente, @Clínica da Alma, e o nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Vale a gente lembrar que o Ministério Clínica da Alma existe, além desse momento aqui do programa Clínica da Alma. Então, o programa, aliás, o quadro existe por causa do Ministério, né? Que tem sido bênção na vida de muitas pessoas pelo Brasil todo e até fora do Brasil, por causa também da Rede Super. Então, você quer procurar uma ajuda no Clínica da Alma, vai lá no site, você entra no próprio site da Lagoinha, tem informações, e aqui embaixo tem o endereço também, né? No site do lagoinha.com você tem informações precisas, e durante todo o momento do Clínica da Alma estarão passando aqui os endereços, o horário de atendimento, eles vão sair daqui, vão almoçar rapidinho, 1h30 já tem gente para atender lá no endereço que está aqui embaixo passando. Mas não só eles, né? Uma equipe inteira atende enorme, ali na Igreja Batista da Lagoinha, por isso você pode buscar ajuda, né? O Ministério visa exatamente trazer um refrigério sobre a sua vida, assim como o programa. Você que está nos assistindo ao vivo, ou quem sabe o programa reprisado, vale a pena você participar de tudo aquilo que nós temos tentado produzir aqui, né? Como a gente falou logo no início, o programa é como se fosse um divã cristão, nós falamos isso, que o programa funciona como um divã cristão para abençoar as pessoas, né? E a gente quer abençoar você com o tema de hoje, Laços de Alma. Nós já falamos no programa anterior um pouco sobre a questão dos laços de alma. Pediu o pastor Guerra que pudesse trazer um pouco mais esclarecidamente a ideia do conceito de laços de alma, porque o pastor Guerra sempre tem os conceitos, que é bom, ajuda a ilustrar e também a elucidar algumas dúvidas a respeito dos temas. Gostaria até de ler um versículo aqui em Colossenses 3,14, que fala assim: acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Não é? O amor que Deus criou essa aliança sobre o amor. A Bíblia fala que Deus nos amou primeiro. Então, quando o laço de alma foge, né, de algumas coisas dessas, sai fora, aí traz um vínculo que não tem nada a ver com o amor de Deus. E o laço de alma é um forte vínculo entre duas pessoas no campo da alma, das emoções, e pode trazer tremendas bênçãos em um relacionamento saudável, mas também tremendos estragos quando envolve a pessoa errada. Ele pode ser bênção, mas pode ser estrago também quando envolve a pessoa errada. Bênção com a pessoa certa, né? Pessoa certa. A gente diria que até parte do casamento, né? Sim. É o laço, né? Se não tem esse laço, tem alguma coisa completamente quando Deus equivocada. criou o homem e a mulher, por exemplo, Ele criou o homem e a mulher para ter esse vínculo de alma, né? Esse laço de alma. O grande problema é as pessoas saem fazendo vínculos, laços com qualquer um, inclusive com pessoas que não caminham sob a mesma fé, né? E a Bíblia fala sobre isso, que luz e trevas não caminham de mãos dadas, não existe aliança entre luz e trevas. Creio até que seja por isso que o pastor Guerra está falando, que nesse caso são maléficas as alianças. Uma senhora ontem, que encontrei com ela falou comigo que ela não sabia sobre laço de alma, ela ficou sabendo assistindo aquilo. Ela não entendia isso, não tinha assim, né? E falou, não, como é que eu posso fazer para quebrar os laços e tudo, né? Aí eu expliquei para ela como que ela ia fazer para quebrar esses laços de alma que teve e que estava trazendo consequências sobre a vida dela. Que ela é casada, mas ela teve outros laços, né, que foram no passado, né, pessoas que ela esteve com elas e tudo. Aí expliquei para ela e tudo, como, né, fazer para quebrar. Ficou tranquila, né? Pastor Rogério, deixa eu só te fazer uma pergunta. Para quem, assim, houve muito aquela expressão jugo desigual. Um laço de alma é uma consequência, pode ser a consequência de um jugo desigual, vai caminhando com esse jugo desigual, então resulta numa consequência de um laço de alma? Isso. Não, ficou mais claro? Não, seria o inverso. Inverso. O vínculo, ou seja, o laço de alma, vai trazer consequências do jugo desigual, que vai trazer consequências para a pessoa. Sim. Normalmente eu falo isso, explico para as pessoas. Sabe aquela expressão que se diz muito hoje na sociedade? Ah, você não sai da minha cabeça, você não sai dos meus pensamentos. Muitas vezes essa expressão está relacionada a algum vínculo que você teve, ou seja, com algum relacionamento que você teve, e esse relacionamento, na realidade, ou foi muito bom ou foi
maléfico e não foi rompido, não foi cortado esse laço de alma, esse vínculo. Então o que acontece é que a pessoa ainda está nos seus pensamentos, talvez os momentos bons, prazerosos, e aí hoje você já está talvez em outro relacionamento, talvez até casado ou casada, mas ainda em alguns momentos você tem essas lembranças, esses pensamentos, não é? Ou seja, puxa vida, aquela pessoa não saiu dos meus pensamentos. Isso precisa ser quebrado, precisa ser rompido, né? Que nós chamamos isso de laços de alma ou vínculos, né? Emocionais que o prenderam. Uma coisa também importante salientar é que muitas vezes um relacionamento mesmo conjugal, ou seja, de comum acordo, estão abençoados, mas se um deles existe motivações dominadoras, motivações muitas vezes opressoras, a tendência natural dessa pessoa então trazer esse jugo, esse peso sobre o outro e fazer com que a outra pessoa então se torne de uma certa forma usada pela outra pessoa. Exatamente, porque há uma concordância. Existe uma aliança, né? Agora, eu entendi quando a gente tratou ontem do assunto, no programa anterior, que o laço ele pode ser a partir de uma conjunção carnal, mas também pode existir um laço de alma que não venha de uma conjunção carnal. Não, ela envolve as três áreas. É o corpo, a alma e o espírito. Então, se a pessoa... Então não é só marido e mulher, namorado e namorada. O laço de alma, só para recapitular o pessoal de casa. Exatamente. Pode ser de um amigo para um outro amigo. Exato. Né? Tendo ou não tendo conjunção carnal. Não, e hoje nós temos visto muito isso, principalmente no meio dos jovens. Alguns jovens que têm algumas alianças, alguns pactos, não é? Ou seja, com as trevas, e buscam se relacionar com muitos parceiros para justamente haver o quê? Esse aprisionamento de espírito. Ou seja, já que existe um pacto, uma aliança com as trevas, então cada vez que se relaciona sexualmente com outros parceiros, a tendência é de que vai transferindo aquele pacto, aquelas alianças que ela tem com as trevas. Eu já ouvi dizer até de jovens que fazem pactos de sangue, às vezes. Exatamente. O cara fura o dedo, o outro fura o dedo, aí encosta ali. Eu não quis entrar nisso ainda, mas já que você falou, então exatamente. E eu até queria que você entrasse melhor sobre nessa questão, pastor, quando você disse do sexo e que há transferência. Que tipo de transferência que é essa? O que está numa pessoa, o seu estado, seja espiritualmente ou emocionalmente falando, que pode passar para outra pessoa através da aliança sexual? Você vai até ilustrar dentro da pergunta que nós temos, que é a mesma coisa que a Luciana está perguntando. Na semana passada eu fiz essa pergunta, nós vamos entrar nesse tema e está aqui a pergunta de volta, que é de uma telespectadora que não quis se identificar. Ela coloca, dentro desse tema eu tenho um namoro há 3 anos baseados nos princípios cristãos. Mas nós já caímos algumas vezes e nos arrependemos. Ou seja, aconteceu o que a Luciana disse. Essa relação sexual, essa transferência do que você vai explicar. Mesmo tendo a certeza do arrependimento, ou seja, eles se arrependeram e consertaram a situação. O que pode influenciar e o que teria que fazer para consertar isso tudo? Nesse caso, não existe a garantia de que eles vão se casar. Não existe a garantia que eles vão ser marido e mulher. Então precisa ser quebrado esse vínculo, essa aliança foi feita, né, para que vocês, ambos, não é, se tornem inteiros novamente. Né? Ou seja, então precisa ser quebrado, feito uma oração de quebra desse vínculo, dessa aliança, para que ambos se tornem inteiros. Agora, no que diz respeito aos relacionamentos sexuais, eu digo que a gente chama essas pessoas que elas estão... Como é que é aquela expressão? Energizadas. Exatamente. Uma expressão que é usada muito aí é que eles estão energizados por espíritos malignos. Então, o intuito é justamente o quê? Ter relações sexuais com um número cada vez maior de parceiros, para que cada vez mais esses parceiros sejam aprisionados. E dentro do meio evangélico, essas pessoas têm se infiltrado, e não é só os homens não, as mulheres também, têm se infiltrado para fazer com que a juventude cristã evangélica caia com esses parceiros e aí seja transferidos a porta de entrada para demônio. Portas abertas, porque existe a legalidade e os demônios vão entrar através da legalidade. Que demônios são esses? A maioria são as pombagiras, são espíritos demoníacos relacionados da área da sexualidade e vai fazer com que eles se tornem o quê? Ligados emocionalmente e espiritualmente. Mesmo que ele não tenha feito voluntariamente uma aliança com um demônio, mas por ter tido um relacionamento com alguém que tenha feito... Ela tá suscetível. E isso a gente vê motivo de tanta desgraça nos noticiários, porque se você vê esses noticiários, somente no final da tarde, aliás, liga na Rede Super que você não vai ver essas coisas não, mas se você liga em outros canais, você vê lá, família destruindo família, tudo oriundo de
relacionamentos afetivos. É o ciúme excessivo, é aquilo que aconteceu. Imagina, olha os filmes que estiveram hoje nos cinemas com maior audiência e bilheteria altíssima, são filmes relacionados com magia, com bruxaria, pactos relacionados com vampirismo, e isso é real. Nós estamos falando de algo real. Nós temos jovens que estão aprisionados na área do vampirismo, que são demônios que atuam nessa área. E eles são manipulados, suas mentes ficam totalmente manipuladas. Basta uma ligação daquele com quem se relacionou, quero te ver agora. A pessoa larga tudo que está fazendo e é o quê? Manipulado, como se faz os marionetes. Ou seja, eles manipulam. Eles não, as trevas, a gente sabe, né? Os espíritos demoníacos que atuam por detrás das pessoas. Eu gostaria de a gente trazer de novo o caso da telespectadora anônima, que falou sobre o relacionamento que ela teve. Aí você falou assim, só recapitulando, a moça crente, o cara crente, e aí eles tiveram sexo e não são casados, tiveram sexo, mas se arrependeram, né? E aí o pastor Rogério falou, não existe nenhuma garantia que eles vão se casar. Mesmo que haja uma garantia que eles vão se casar, tem que ser desfeito. Porque, vamos supor, a pessoa vai casar sábado que vem, teve relação sexual um dia antes do casamento, ou hoje, ou o tempo que for, foi feito ilicitamente. Então, a aliança foi contraída de forma ilícita. Então, tem que ser desfeito de qualquer forma. Tem que ser quebrado isso. Para quê? Para que ambos entrem inteiros dentro do casamento. Não é? E aí sim, com a bênção ali do pastor, das testemunhas, ou seja, cumpra corretamente a perspectiva de casamento que Deus tem a respeito de cada pessoa. Pastor, isso deve ser feito antes do casamento. Mas no caso de uma pessoa que casou e percebeu que realmente ela teve uma aliança no passado. Por exemplo, uma telespectadora ligou aqui e ela disse que tem 2 anos de casada e é muito bem casada, eles são muito felizes juntos, ela e o esposo, mas ela teve um namoro aos 16 anos e esse namorado, até hoje, ela disse que ela tem lembranças desse namorado e ela quer saber o que ela deve fazer para se ver livre desse laço, né, com esse ex-namorado. Normalmente, as primeiras relações sexuais são as marcantes. Tanto beneficamente, vamos dizer assim, benéfico no sentido de gerar prazer e tudo mais. Mas tem aqueles casos, por exemplo, de estupros, de abusos sexuais, vai marcar também e vai ligar. Então precisa ser quebrado, ser desfeito isso. Mesmo que a pessoa já esteja casada hoje, isso aconteceu 40, 50 anos atrás. Coisa, sente até o cheiro da outra. Sente. Isso é tão forte, gente, isso que o pastor Guerra está falando, que a pessoa, a lembrança dela é a cena, onde foi, em que circunstâncias, a roupa, o perfume, se a pessoa usar o perfume, ela fica ligada. Não é? E quando ela passa em um ambiente, ela sente aquele perfume, logo já reporta para aquela situação.